Levando em consideração o cenário atual de Israel e Palestina e a faixa de Gaza, muitas pessoas têm se perguntado o que, afinal de contas, tem acontecido no Oriente Médio, e muitas pessoas têm se perguntado a respeito das profecias aí da Bíblia, do livro de Ezequiel em específico, sobre Gog e Magog. E neste vídeo eu estarei trazendo para todos vocês a respeito destes últimos acontecimentos deste conflito. E seria Gog e Magog? Será que Gog e Magog está se aproximando? Fique até o final do vídeo e descubra tudo. Esses últimos dias, no território de Israel, principalmente em Gaza, tem sido motivo de muito, mas muito terror, até por conta dos grandes ataques que o povo de Israel tem passado nesses últimos dias. E muitas pessoas têm olhado aí para o cenário atual e muitas das vezes têm falado coisas que não têm nada a ver com o que está acontecendo em Israel. Muitos chegam até mesmo a dizer que tais acontecimentos, eles já são basicamente o cumprimento total das escrituras sagradas. E muitas pessoas até mesmo têm acreditado em tais coisas. Alguns chegam a mencionar até mesmo Gog e Magog, mas será que o cenário atual de Israel, Palestina e tudo o que tem acontecido, as grandes tensões e conflitos, isso tem alguma coisa a ver com Gog e Magog? Para aqueles que não sabem o que é Gog e Magog é basicamente a última batalha, ou a batalha final, também chamada de a Guerra do Armagedon, que basicamente envolverá o povo de Israel, a nação de Israel, o território de Israel, e também envolverá diferentes tipos de nações mundo afora, e todas elas culminarão em Israel numa terrível e grande guerra, chamada de Armagedon. Mas fazendo uma observação do texto de Ezequiel, no capítulo 38, será que o cenário atual se encaixa aí em Gog e Magog? A partir de agora eu estarei lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 38, e estarei dando todas as respostas a respeito deste assunto. Eu estarei lendo Ezequiel, capítulo 38, na Bíblia King James. Ezequiel, capítulo 38, a profecia contra o reino de Gog. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meshech e de Tubal, profetiza contra ele, nestes termos: assim diz Yahweh, o Senhor, Deus e Todo-Poderoso: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meshech e de Tubal. Far-te-ei que gires, fisgarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Versículo 5. Paras, Pérsia, Madai, Cuxi, Put, Líbia estarão na sua companhia, na companhia deles, todos eles armados, com escudos e também com capacetes. Gomer, filho aí de Jafé, e todas as suas tropas. E Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, nas terras do extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas e muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assumas o comando delas. Passados muitos dias serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu
Todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim, pois, declara Yahweh, o eterno e soberano Deus. Naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engendrarás um plano maligno. Então decidirás: invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e inálcuo, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e sem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra suas ruínas, agora reedificadas, e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado, em bens, que vive na parte central do território chamado de umbigo da terra. Sabá, Shivá, Dedam, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos te indagarão: porventura vens tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens, e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar. Os versículos que nós mais precisamos entender de todo o capítulo de Ezequiel, capítulo 38, são os versículos de número 2, 3, 5, 6 e versículo também de número 13. Neles estão aí as chaves para podermos entender quais são os povos, as nações aí que vão atacar Israel e que fazem parte aí de Gog e Magog, desta grande aliança, desta grande guerra. Todos se voltarão contra Israel. Primeiramente, nós iremos analisar o versículo de número 2, que vai dizer para o filho do homem, que é, no caso, Ezequiel, a voltar a sua face contra as terras de Magog, que é o príncipe maior de Meseque e também de Tubal. Biblicamente, nós entendemos que o profeta Ezequiel ele está se referindo, no caso, aos povos da descendência de Magog, que nós precisamos entender Gênesis capítulo 10, que são as tabelas ali das nações, ou a tabela das nações, que vai falar a respeito dos descendentes, dos povos descendentes de Noé, das 3 linhagens de Noé que repovoaram todo o mundo logo após o dilúvio. Lembrando que todos são descendentes de Noé, e o próprio profeta Ezequiel sabia a respeito disso. Por isso, no caso aí, quando vai se falar a respeito de certas nações, aí, no caso, usa-se o nome de alguns dos descendentes dos filhos de Noé. O versículo de número 2, quando vai citar alguns personagens bíblicos aí, como Magog, Meseque e Tubal, nós entendemos biblicamente a respeito destes povos como sendo as nações eslavas. Sim, exatamente, as nações de descendência eslava, os povos eslavos, principalmente os povos da descendência aí de Meseque, que faz uma referência aí a Moscou, literalmente a antiga Rússia, ou pelo menos aos povos ali que residiam a Rússia, isto é, os povos eslavos, e também aos ucranianos, ou seja, Magog, Meseque e Tubal são os progenitores de algumas nações, como por exemplo a Rússia, quem deu origem foi Meseque, a Ucrânia também, e algumas outras nações aí de origem eslava. Na Bíblia, quando se menciona o nome do personagem que deu origem a determinada população, essa determinada população ou povo também tem povos irmãos de mesma origem, ou seja, Meseque, Magog e Tubal deram origens a outros povos aí de mesma raça ou etnia aí que também estarão presentes em Gog e Magog. De modo geral, os povos eslavos, quem dera a sua origem foi aí Magog, Tubal e Meseque, e os povos eslavos, para quem não os conhecem, como já dito, russos e ucranianos são os principais, mas nós também temos os bielorrussos, nós também temos os poloneses, os cachubianos, os tchecos, os eslovacos, os sorábios, os silesianos, e nós também temos outros eslavos da descendência desses 3 personagens, que são aí os búlgaros, os sérvios, os croatas,
os eslovênios, os bósnios e também os montenegrinos. Todos estes são descendentes aí de Magog, de Tubal e de Mesec. E todas estas nações, todos esses povos estarão presentes em Gog e Magog. Quando o texto menciona eles, atualmente menciona todos estes descendentes, quando menciona esses três personagens. Ou seja, para acontecer o Gog e Magog, todos estes grupos, todos estes povos aí da descendência desses três personagens, só do versículo 2, tem que estar presente nesta guerra contra Israel. Continuando com a análise aprofundada de quem são os povos que estarão presentes na grande batalha, na guerra de Gog e Magog, nós temos o versículo 5, onde vai usar diferentes termos aí, que são nomes de outros descendentes aí dos filhos de Noé. No versículo 5 é dito o seguinte: Paras, Pérsia, Cuxi, Puti estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes, mas afinal de contas, quem é Paras, quem é Cuxi e quem é Puti? Primeiramente, começando aí com Pérsia ou Paras, nós sabemos biblicamente que Paras ou Madai é literalmente os povos aí de descendência ariana, os povos madaitas da descendência de Madai. E o termo Paras faz aí uma referência à antiga Pérsia. E o povo persa atualmente reside nos países aí, principalmente do Irã, do Paquistão e do Afeganistão, ou seja, essas três nações aí principais de descendência de Madai, de Paras, da Pérsia, devem estar presentes em tal batalha, em tal guerra. Na continuação, nós temos aí o termo Cuxi, que é um termo muito famoso nas escrituras sagradas, o termo Cuxi. O termo Cuxi tem o significado tanto em hebraico quanto em aramaico antigo, aí o significado de literalmente negro ou preto. E todas as vezes que Cuxi é mencionado aí na Bíblia, faz referência a países aí da África realmente, como a Etiópia, o Sudão, entre outras nações, ou seja, Cuxi está se referindo a nações africanas que estarão contra o povo de Israel, povos ali da África que estarão contra o povo de Israel na batalha, na guerra de Gog e Magog. As nações que Cuxi deu origem, algumas delas, foram aí o Sudão do Sul, o Chade, a República Centro-Africana, o Congo também, Uganda, Quênia, Somália, Etiópia, Tanzânia, Zâmbia, entre vários outros países aí realmente africanos, realmente aí negros, que foram aí da descendência de Cuxi, que significa literalmente preto. Além deles, é muito provável que a Índia também esteja envolvida aí nesta grande guerra. Afinal de contas, o sul da Índia é de descendência cuxita antiga. Além de Cuxi, que faz parte aí das nações africanas, nós também temos o termo Put ou Fut, que é mencionado aí em Ezequiel capítulo 38. Para aqueles que não sabem, a Líbia é identificada aí como sendo aí, os líbios no caso são identificados como sendo os descendentes aí de Fut, mas não apenas eles, como também o Níger, o país do Níger, o Chad, a Nigéria, entre outros países ali da região, são da descendência aí do próprio Put, filho de Cam. Continuando aí, o versículo 6, nós precisamos analisar minuciosamente o versículo 6 de Ezequiel 38 para reconhecer quais são os povos, nações que estarão presentes também aí nesta grande guerra aí do Vale de Megido, do Armagedon, a guerra de Gog e Magog. No versículo 6 é dito o seguinte: Gomer e todas as suas tropas, repare, Gomer e todas as suas tropas, e Bet Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Repare no final, muitas nações estarão contigo. Vamos começar primeiramente com o termo ou com o nome Gomer. Gomer e todas as suas tropas. Para entendermos quem é Gomer, nós precisamos ir para Gênesis no capítulo 10. E segundo Gênesis no capítulo 10, Gomer, ele é o primogênito filho de Jafé, e ele foi ancestral de diversas populações europeias. Sim, populações da Europa estarão presentes aí nesta grande batalha contra Israel.
Mas quais são as nações que Gomer, o primogênito filho de Jafé, deu origem? Estas nações aí, descendentes de Gomer, basicamente são ditas através de seus três filhos. O primeiro filho dele é Askenaz, o segundo é Rifate e o terceiro é Togarma. Para aqueles que conhecem a respeito dos judeus askenazitas, faz uma referência a Askenaz. Askenaz, biblicamente, é tido e considerado como o pai ancestral dos povos germânicos, ou seja, nações germânicas de Askenaz, da descendência de Gomer. As nações germânicas estarão juntas, isto é, Noruega, Alemanha, aí a própria Britânia, os ingleses no caso, que também são uma tribo de descendência de Askenaz, ou seja, todos os askenazitas, todas as nações aí de descendência germânica, Alemanha, Noruega, entre outros, estarão juntos nessa grande batalha contra Israel. Além deles, o termo Rifate também é citado em Gênesis capítulo 10, e como sendo todos eles filhos de Gomer, representam a descendência de Gomer, ou seja, Gomer e todas as suas tropas. Serão muitos e muitos. E basicamente Rifate é entendido que ele é pai ancestral dos povos celtas, ou seja, irlandeses, escoceses, galeses, entre outros povos europeus de descendência celta antiga, também estarão presentes. Estas são as nações que estarão presentes na guerra de Gog e Magog. Além de Askenaz e Rifate, também é citado o nome do terceiro filho de Gomer, que é basicamente aí o filho chamado pelo nome de Togarma. Togarma representa basicamente nações do extremo oriente, como a própria Mongólia e também uma parte ali da região da China. Agora, para completar e fazer a última análise, nós temos o versículo de número 13, onde vai citar alguns termos e nomes muito famosos nas escrituras sagradas, que são basicamente Sabá, Shivá, Dedam, Dedan, e os mercadores de Tarshish, ou Tarsis, com todos os seus povoados. Para aqueles que não sabem quem é Sabá nas escrituras sagradas, Sabá faz uma referência ao antigo reino de Sabá de Sem, da descendência de Sem. Os sabeus, eles são aqueles que habitam o sul da Arábia, ou seja, o sul da Arábia também vai atacar Israel. O sul da Arábia representa aí alguns países como o Omã e também o Iêmen. Estes dois países sul-árabes aí do sul da Arábia são basicamente os descendentes até hoje dos sabeus. Além deles, nós também temos Dedam ou Dedan, que também faz referência a alguma nação cuxítica da descendência de Cuxi e que faz referência a descendentes de Cam também que estarão presentes aí em tal guerra. Já agora Tarsis ou Tarshish, Tarsis, Quitim e Dodamim são basicamente povos também da descendência de Jafé. Tarsis, na maioria das vezes, é identificado como sendo o povo antigo dos Tartessos, que faz referência a povos aí antigos da Península Ibérica, isto é, basicamente representa as nações aí da Espanha e de Portugal, que provavelmente também estarão envolvidas. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, fiquem todos com Elohim e deixem os seus likes, os seus comentários aí, que eu estarei respondendo vocês. É muito importante nós estudarmos as profecias para nós vermos realmente qual é o cenário de Gog e Magog e não sermos enganados aí com mensagens e vídeos de pessoas dizendo que o que acontece em Israel já é Gog e Magog, o que não é verdade. Então fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.